o senhor Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, conosco também. Registramos com muita alegria várias presenças, secretárias e secretários executivos dos diversos ministérios, secretárias e secretários nacionais, chefes de gabinete, as assessorias de participação social e diversidade. Temos também a presença dos nossos bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a presença dos nossos parlamentares federais. Ana Pimentel, deputada federal do PT de Minas, Carlos Veras, do PT de Pernambuco, Heitor Chu, PSB Rio Grande do Sul e doutor Francisco, do PT do Piauí. Quem for chegando, a gente continua fazendo os anúncios. Este evento é realizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministério das Mulheres e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com a finalidade de recepcionar a pauta da 7ª edição da Marcha das Margaridas, que tem o lema "Pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver". A Marcha das Margaridas é uma ação estratégica, conduzida e protagonizada pelas mulheres trabalhadoras rurais do campo, da floresta, das águas e da cidade, com o objetivo de lutar pela recuperação, aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas às mulheres rurais nas esferas municipal, estadual e federal, bem como construir visibilidade pública, reconhecimento social e político. Queremos agradecer a presença de tantas ministras e ministros e, que mais nos honrar, demonstrar a importância da Marcha das Margaridas para o presidente Lula. Há 40 anos, Margarida Maria Alves, líder sindicalista, mulher paraibana, corajosa, lutadora, foi brutalmente assassinada a mando de latifundiários, dentro de sua casa, na frente do filho e do marido. A dor foi grande. Mulheres do campo, das águas e das florestas choraram a perda da companheira que dizia: é melhor morrer na luta do que morrer de fome. O luto virou luta. E, inspirada na força de Margarida Maria Alves, nasceu a Marcha das Margaridas. Há 23 anos. Mulheres de todo o Brasil florindo democracia, igualdade e justiça. Em 2023, nas ruas de Brasília, mulheres de todos os cantos do Brasil vão marchar pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Vem aí a 7ª Marcha das Margaridas. Sofro, mas canto, do luto à luta, a cada grito de ódio que mente, vai ecoar Margarida presente. Sofro, mas canto, do luto à luta, a cada grito de ódio que mente, vai ecoar pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Seguiremos em marcha, atentas e fortes, seguiremos eu e você. Pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Seguiremos em marcha, atentas e fortes, seguiremos eu e você.
pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, seguiremos em marcha, atentas e fortes, seguiremos eu e você. Pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, seguiremos em marcha, atentas e fortes, seguiremos eu e você. Pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, seguiremos em marcha, atentas e fortes, seguiremos eu e você. Todo mundo com a gente, pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, seguiremos em marcha, atentas e fortes, seguiremos eu e você. Mais forte, pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, seguiremos em marcha, atentas e fortes, seguiremos eu e você. Pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, seguiremos em marcha, atentas e fortes, seguiremos eu e você. Pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, seguiremos em marcha, atentas e fortes, seguiremos eu e você. Ô Margarida, Margarida, eu vou marchar por você, eu vou marchar com você. Vamos marchar por bem viver, mulheres fortes e unidas, para o Brasil reconstruir, com esperança e amor, pra vida boa florir. Ô Margarida, Margarida, eu vou marchar com você, eu vou marchar por você. Vamos marchar por bem viver, mulheres fortes e unidas, para o Brasil reconstruir, com esperança e amor, pra vida boa florir. Margarida Alves! Presente! Margarida Alves! Presente! Margarida Alves! Lindo, lindo, gratidão pela bênção. Registramos também a presença da deputada federal Juliana Cardoso. Esse evento está sendo transmitido pela Empresa Brasileira de Comunicação. Agradecemos também a presença de vários profissionais de imprensa que estão aqui conosco. Neste momento, para apresentar a pauta das Margaridas, convidamos a coordenadora nacional da Marcha das Margaridas, Mazé Moraes.
Bom dia, Margaridas! Eita, que energia maravilhosa! Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Quero iniciar minha fala fazendo uma saudação aqui à nossa mesa. Começar saudando a ministra das Mulheres, Cida. Quero saudar o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, a ministra Marina, do Meio Ambiente, ministra Esther, vou só citar os nomes para ser mais rápida, ministra Ana, ministra Isolda, ministra Luciana, ministro Wellington Dia, ministro Paulo Teixeira, ministra Aniele Franco, ministra Luciana. Bom, foram esses nomes a todas. O ministro Renan Filho, que aqui também está. Pronto, acabou de chegar. Ministra Daniela do Turismo também, que está aqui. Bom, acho que todas e todos estão cumprimentados, saudados. Eu quero fazer uma saudação também muito especial a cada um e a cada uma de vocês aqui presente. Aqui saudando também o presidente da CONTAG, o companheiro Aristides, em nome dele, toda a diretoria da nossa confederação aqui presente também, os movimentos sociais que estão aqui conosco nesse momento tão importante de construção coletiva. Eu acho que é fundamental também fazer essa saudação muito carinhosa a cada um e a cada uma de vocês que estão aqui presentes nesse momento importante. Bom, meus queridos companheiros e companheiras, eu não poderia começar minha fala dizendo da alegria, né? De fato, esse momento para todos e todas nós é um momento muito importante. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Mazé Moraes, uma agricultora familiar que tem uma roça lá na comunidade Laje, no município de Batalha, do estado do Piauí, nordeste do nosso Brasil. Foi desse território que iniciei minha trajetória política. Estou hoje secretária nacional de Mulheres da CONTAG, e estando nesse lugar é que me foi colocado o desafio de coordenar a Marcha das Margaridas, junto com a Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, as 27 federações que compõem o Sistema Confederativo CONTAG. Além da Comissão Nacional de Mulheres, estabelecemos uma aliança política com 16 organizações parceiras. São elas a Marcha Mundial de Mulheres, a Articulação de Mulheres Brasileira, a União Brasileira de Mulheres, Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, Movimento de Mulheres Camponesa, Movimento de Mulheres Quebradeiras de Coco, o GT de Mulheres da ANA, o CNS, a CONAC, CONFREM, MAMA, Unicafes, COPROFAN, CONTAR, CUT e CTB. Então, eu gostaria de pedir a todas essas minhas companheiras da comissão ampliada que fiquem de pé, São essas as companheiras. Muito obrigada. Eu também queria cumprimentar aqui os nossos parlamentares, aqui já citado inicialmente, né? Eu, em nome aqui do Carlos Vero, o Heitor, doutor Francisco, lá do estado do Piauí, quero cumprimentar e toda a equipe, secretárias aqui presentes, secretários da equipe do governo. Para a gente é muito importante esse momento. Bom, quero dizer muito obrigada a todas vocês por estarmos juntas nessa construção. Com vocês, eu sei que sou uma, mas eu não sou só. Então, ministras e ministros, a Marcha das Margaridas é uma ação grandiosa, que este ano completa 23 anos. Ano em que também
celebramos os 40 anos da morte de Margarida Alves, paraibana, a primeira mulher presidenta do sindicato que foi brutalmente assassinada por defender direitos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. De Margarida, nós nos tornamos sementes. Sementes que se multiplica e desabrocha em marcha a cada 4 anos. Este ano, em agosto, realizaremos a 7ª Marcha das Margaridas, com o lema Margaridas em Marcha pela Reconstrução do Brasil e pelo Bem Viver. Nós, Margaridas, somos muitas em uma. Mulheres da classe trabalhadora, mulheres rurais, jovens negras, lésbicas, trans, agricultoras familiares, camponesas, indígenas, quilombolas, assentadas, acampadas, sem terra, assalariadas rurais, extrativistas, quebradeiras de coco, catadoras de mangaba, apanhadoras de flores, ribeirinhas, pescadoras, marisqueiras, coletoras, caiçárias, faxinelenses, sertanejas, vazenteiras, catingueiras, criadoras de fundo de pasto, raizeiras, benzedeiras, entre tantas outras companheiras. Nós nos guiamos pelos princípios de um feminismo anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, que reflete cada uma das nossas realidades. Um feminismo que valoriza a vida, vinculando a defesa da agroecologia, dos territórios, dos bens comuns e da soberania e autodeterminação dos povos. Eu, assim como a maioria de nós que construímos a Marcha das Margaridas, representamos milhares de mulheres que enraizam a sua existência em uma diversidade de territórios rurais, mulheres que vêm de uma realidade bem difícil. Desempenhamos um importante papel na produção de alimento saudável. Aquela comida que chega de verdade, que chega na mesa do brasileiro. Somos fundamentais para a preservação da biodiversidade e para a conservação dos nossos biomas. Somos guardiãs dos saberes populares que herdamos das nossas ancestralidades. E, apesar disso, vivemos as piores condições de acesso à terra, aos territórios, à água, à renda, aos bens da natureza, à moradia digna, acionamento básico e aos serviços e equipamentos de saúde, além de vivenciarmos diversas situações de violência. Somos constantemente colocadas na invisibilidade social e política, que conseguimos quebrar quando nos colocamos em marcha. Estaremos em Brasília com mais de 100 mil mulheres para receber do presidente Lula a resposta da nossa pauta de reivindicação. A pauta é fruto de diálogo estabelecido com organizações e movimentos sociais, articulados em torno da Marcha das Margaridas, a partir de uma plataforma política construída coletivamente e que revela os nossos sonhos, os nossos quereres e a utopia que nos move em direção da transformação da sociedade. Ela está estruturada em 13 eixos políticos, que significa o horizonte da nossa luta. Ao mesmo tempo em que apresentamos proposições como respostas daquilo que nós, mulheres do campo, da floresta e das águas, temos vivido nos nossos territórios, revelado aquilo que consideramos necessário para combater a violência sobre os nossos corpos. Efetivar programas, medidas, ações que contribuam para a nossa autonomia econômica. Bom, dito isso, e também inclusão produtiva, assim como que tenhamos o acesso à terra, aos territórios, desenvolver ações de fomento à agroecologia e para a conservação
da sociobiodiversidade, assim como ações de mitigação e adaptação aos efeitos climáticos que tanto têm impactado nos nossos cotidianos. Também apresentamos pontos fundamentais para que a gente conquiste uma vida saudável, políticas de educação, cultura e universalização da internet, dentre outros pontos. Num conjunto, os pontos pautados tem proposições que falam sobre programas e políticas públicas estruturantes e até medidas e ações pontuais que, no seu conjunto, responde ao enfrentamento das principais questões que desafiam o Brasil de hoje: o combate à fome, o acirramento da desigualdade, a crise ambiental e a violência. E aponta para a reconstrução de um Brasil sem fome e sem violência, que garanta a soberania dos povos sobre as suas terras e territórios, que promova a produção e o consumo de alimentos saudáveis, a partir do uso e o manejo sustentável dos agroecossistemas, que reconheça o trabalho e a contribuição econômica das mulheres para a sustentabilidade da vida. É importante dizer que a nossa pauta está qualificada com a participação de milhares de mulheres, companheiras, que representam a diversidade dos biomas do nosso país e dos territórios rurais. Estamos nessa construção desde 2021. Foram infinitas reuniões, muitas ações formativas, processo de estudo, escuta da base, muita prosa nos sítios, nas comunidades, nos assentamentos, nas beiras dos rios, nos territórios extrativistas, nas florestas, nos babaçuais, nas cacimbas, para estabelecimento de diálogos, que resultou nesse documento que vamos lhes entregar, para que, a partir dele, possamos estabelecer um diálogo que renda bons frutos. Aliás, essa marcha, ela especialmente tem uma importância singular, porque estamos tendo novamente a possibilidade de dialogar com um governo democrático, popular, que ajudamos a eleger, representado pelo presidente Lula, e pelo seu ministério, que aqui se faz, em parte presente, a quem eu gostaria muito de agradecer. Ainda em relação à pauta, como vocês puderam observar, cada um dos 13 eixos traz 3 destaques iniciais. E assim é. Não porque esses destaques sejam prioritários em relação aos outros, mas porque requer respostas imediatas. Isso não significa que os outros pontos não possam ser respondidos de forma imediata. Aliás, essa é a nossa expectativa, de ter logo respostas. Bom, como se trata de uma pauta que sempre é entrega no primeiro ano de um governo, ao entregar essa pauta, nós esperamos iniciar um ciclo de negociações que deverá seguir uma agenda de reuniões acordada entre nós. A nossa expectativa, como dito antes, é que obtenhamos respostas necessárias em agosto, na Marcha das Margaridas. Bom, e para ir finalizando, eu tenho 2 questões importantes. Primeiro, que a pauta apresentada requer ações intersetoriais para que se efetive as políticas em sua necessidade, na sua necessária transversalidade. Portanto, não diz respeito um ou outro ministério, mas sim todos os ministérios. Segundo, que a gente espera que todos os ministérios se comprometam com essa agenda propositiva que a Marcha das Margaridas está apresentando, considerando a sua inserção nas ações previstas no Plano Plurianual 2024 e 2027, para que seja garantida orçamento público para sua efetivação durante os próximos 4 anos. Por fim, acreditamos
Nós acreditamos que é possível mudar o mundo para mudar a vida das mulheres. Somente com transformações estruturais é possível alcançar uma sociedade do bem viver. E isso envolve luta, resistência e muito diálogo. Então, os pontos centrais dessa pauta estão expressos nessa pauta de reivindicação, que vocês irão receber agora nesse momento. Muitíssimo obrigada a todos e a todas. Muito obrigada, Mazé Moraes. Registramos a presença da deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul. A Márcia Hollenberg, nesse ato, representa a ministra da Cultura, a Sônia Faustino, representando o ministro das Comunicações. E ouviremos agora o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Aristides Veras dos Santos. Só um instante, eu vou pedir para agradecer aqui a presença da nossa ministra Esther Dué, que tinha um compromisso recém-assumido. Muito obrigada, ministra, por sua presença nesse ato. Obrigado, Fernanda. Bom dia para cada companheira, para cada companheiro. Quero pedir desculpa aos ministros, às ministras, para não nominá-los, já foram nominados aqui. Quero cumprimentar todos vocês, na pessoa de Cida e de Márcio, sim, todos cumprimentados. E só dizer para vocês que nunca antes, na história da Marcha das Margaridas, a pauta, Mazé Moraes, era recebida com a presença tão grande de ministérios nesse momento. Então, é um fato histórico pela quantidade de ministros e ministras aqui representados. Estendo esses cumprimentos também às diversas equipes de vocês, das secretarias, dos diversos ministérios, na pessoa da companheira Carmen Foro, da Socorro Silva, que está aqui com a gente, que está no Ministério da Educação, e de todos os companheiros e companheiras aqui. Cumprimento Mazé Moraes, e assim a nossa diretoria da CONTAG, e todas as coordenadoras da Marcha das Margaridas nos estados, da nossa confederação, as nossas parceiras que estão aqui com a gente, se sintam cumprimentadas por todos nós, os parlamentares, aqui na pessoa de Carlos Veras e Heitor, se sintam todos cumprimentados, os parlamentares, os gabinetes que estão aqui representados, enfim, todos vocês, a imprensa. Esse é um momento muito importante para todos nós. Rapidamente,
só dizer para vocês que a marcha representa uma força muito grande das companheiras mulheres, que a cada dia se renova e se fortalece, e cada marcha é maior do que a outra. E o Brasil está vivendo um momento que carece muito dessa atenção. E o mundo vai estar voltado para a Marcha das Margaridas, porque nós teremos uma grande representação internacional. Então a marcha já ultrapassou as fronteiras brasileiras e traz temas de uma importância imensa, como colocou aqui a Mazé Moraes. E nós, os homens, precisamos estar nesse processo, também nos reconstruindo ou nos desconstruindo nesse processo para combater o machismo no dia a dia, combater os preconceitos, entender de uma vez por toda que a mulher não é menor nem maior do que nós. E se for botar na balança, elas têm muito mais qualidade que a gente. Nós, os homens, temos que acabar com essa pecha de superioridade, que de superioridade nós não temos nada. Nós temos que entender que esse mundo é pela igualdade, esse mundo é de respeito, e o respeito tem que ser tratado com muita força, e a marcha traz todo esse processo. Nós não fazemos uma marcha apenas para reivindicar, mas também para mudar a alma e o coração das pessoas e seus comportamentos. E o Brasil precisa enfrentar esse debate. Nós vivemos numa sociedade dividida, numa sociedade muito violenta, e que nós temos que trabalhar isso com muita força. E aqui nós precisamos trabalhar essa pauta e chegar na Marcha das Margaridas com a classe trabalhadora muito organizada e forte em torno dessa marcha, companheira Carmen Socorro, Mazé Moraes, companheiros e companheiras da diretoria, da nossa coordenação e dos ministérios, para que a gente possa, o governo, apresentar no seu próximo orçamento uma proposta capaz da gente realmente reconstruir o Brasil, e para isso vamos ter que disputar aquele orçamento no Congresso Nacional. Nós vamos precisar ganhar mentes e corações, ganhar o Congresso Nacional para as pautas das mulheres, para as pautas da classe trabalhadora, para que o Brasil seja realmente, de fato, reconstruído. Nós temos um desafio de fazer 40 em 4, e essa é a dimensão da nossa luta esse ano. Parabéns, companheiras e companheiros. Vamos mobilizar os 4 cantos do Brasil e o mundo para estar presente na Marcha das Margaridas no mês de agosto. Viva cada companheira, viva cada lutadora, viva cada homem e mulher que vão somar nessa luta, que vão se somar nessa luta para a gente transformar o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, Aristides. Então, para iniciar a recepção ministerial às Margaridas, convidamos a senhora Ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Margaridas. Bom dia. Como é bom estar aqui com vocês e como é bom recebê-las. Eu queria cumprimentar o dispositivo de autoridades aqui, se vocês me permitem, no nome da Mazé, nossa liderança máxima, né, efetivamente. Ministra Ana Moser, seja bem-vinda. Eu vou cumprimentar os ministros em nome da ministra Marina Silva, nossa companheira, e aí, em nome dela, convidar todos os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqueles que estão aqui e muitos que não vieram. Ontem eu liguei para todos, mandei mensagem para todos e todas. A ministra Simone foi convocada no Congresso Nacional, não pôde vir. O André de Paula, a ministra Nízia está recebendo governadores. Então, nós temos diversos ministros e ministras que poderiam estar aqui e estão com agendas, mas se comprometeram. E eu disse que vocês passariam pelos ministérios para entregar em mão efetivamente a pauta da marcha. Queria dizer
em nome do governo federal, efetivamente. Que bom que vocês vão marchar esse ano. Que coisa linda vai ser essa marcha. No ano em que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, nos primeiros momentos, a dificuldade da governança, pela herança deixada pelo governo anterior. Não por falta de direção política, mas pela herança deixada pelo governo anterior. No momento em que nós fortalecemos aquele que é o maior líder do nosso país, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com capacidade política de articulação, de negociação, com a sensibilidade de perceber todas as questões para criar o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Pesca. Isso é que está fazendo a diferença em todos os ministros estarem sentados aqui. Ter um Ministério das Mulheres que representa, que defende e que luta pelas mulheres desse país. E, portanto, isso só um político como o nosso presidente seria capaz de fazer. Só um político como o presidente seria capaz de fazer. Com relação à pauta, nos cabe o Ministério das Mulheres, a Secretaria-Geral e o MDA coordenar a articulação das pautas. Eu e Márcio estávamos ali já conversando, da gente sentar os 3 ministros segunda-feira e já definir as tarefas e começar a resolver, principalmente porque tem as 3 urgências, né? Que é para a gente responder de imediato. Eu entendi a mensagem, tá, Mazé? Não é para esperar a marcha. Então, assim, eu queria dizer da importância, então, da marcha. Primeiro, pela primeira ponto de pauta que vocês trazem, que é a questão da democracia e a soberania popular. É por isso que nós lutamos, é por isso que vocês marcham, e nós necessitamos disso nesse país. Nós precisamos garantir a democracia. Nós precisamos garantir que homens, mulheres, que os pobres sejam incluídos em todo o processo de construção desse país. Mas também é um momento de discutir a questão da participação política das mulheres. E aqui nós podemos falar dos executivos, dos legislativos, mas também no campo de todos os espaços que nós estamos vivendo. E aí eu queria dizer que principalmente a nós vai caber a pauta do enfrentamento à violência contra as mulheres. Quero dizer que vocês veem no momento primordial, no momento em que nós estamos enfrentando nesse país a misoginia, o ódio contra as mulheres, que estão perseguindo as mulheres sem direito de fala, que são lideranças nesse país, no momento em que querem nos calar, que estão nos matando, que querem nos mandar de volta para dentro de casa, é o momento que a Marcha das Margaridas vem para Brasília e diz: nós vamos marchar por democracia, marchar por participação, pelo bem viver, contra a violência, por saúde, por dignidade, mas principalmente porque nós queremos estar onde nós queremos estar, porque nós, mulheres, temos direito de viver e, portanto, nós não aceitamos ficar em qualquer lugar. A Marcha das Margaridas vem para marcar posição, para fazer a diferença nessa esplanada e no Brasil. A Marcha das Margaridas, e aí eu quero dizer, para encerrar, eu vou trabalhar e vou ligar 24 horas para os meus 2 parceiros de Ministério de Coordenação. Nós vamos trabalhar, e o governo federal, para garantir todas as respostas que a marcha quer no dia 15 e 16. Esse é o desafio que está colocado a todos os ministros que estão aqui. Esse é o desafio desse governo, porque se o outro não falava com o povo, nós falamos e nós respondemos com política pública, com orçamento, com debate político e efetivamente garantindo a questão da participação popular. Isso é responsabilidade do meu amigo Márcio,
mas isso efetivamente para nós é estratégico, é fundamental. Então sejam bem-vindas a Brasília, sejam bem-vindas ao Brasil que voltou e voltou com as mulheres em marcha. Muito obrigada. Convidamos, neste momento, para uma saudação a senhora ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e registramos a presença de Leila de Moraes, neste ato representando o ministro Jorge Messias, da AGU. Bom dia a todas, todos e todes. Cumprimentar a mesa na pessoa da Cida e da Mazé, saudar meus amigos e minhas amigas, colegas, ministras e ministros. Estava aqui olhando, tem vários rostos conhecidos. Vikiane estava aqui. Também tantas outras companheiras da Secretaria Executiva e tantas outras mulheres que eu já estive conversando nesse ano, desde que a gente assumiu em janeiro. E eu estava ali pensando, vou ser muito breve, mas eu estava pensando da importância que é ter vocês aqui. A importância da gente ocupar esse lugar, a importância de termos hoje mulheres marchando dentro do Palácio. A importância da gente ter retomado a democracia e o diálogo e não estar mais cultivando o ódio, o fascismo e tantas outras coisas que infelizmente aqui estavam. Mas para além disso, eu queria dizer que Margarida era mãe, né? Eu voltei ontem de uma agenda no Rio de Janeiro, onde uma mãe me contava que recolheu os ossos do seu filho pela violência do Estado, infelizmente. E ouvindo vocês cantando, marchando e falando, eu fui lendo e lembrando de algumas coisas. Margarida Maria Alves, ela era amiga de minha avó Filomena, também paraibana. E muitas das histórias que ouvíamos em João Pessoa, quando íamos de férias, eu e minha irmã, para estarmos, né, com as benzedeiras da rua de minha avó, que muitas vezes pegaram a gente com febre, caindo, doente, e ali mesmo, quando benzia, a gente se recuperava, e ouvir vocês cantando hoje foi me trazendo o porquê da nossa missão. Assim como Margarida, assassinada, Marielle, assassinada, Kathleen, tantas outras. E quando a ministra Cida levanta e fala que a gente está nesse momento, crucialmente, combatendo misoginia e violência, não é à toa. Ouvir aquelas mães, relembrar o assassinato de Margarida, estar aqui com vocês e estar com nossas companheiras e companheiros trabalhando nesse governo federal, com um presidente, com uma companheira também, que é a Janja, que está o tempo inteiro nos lembrando e fortalecendo o porquê da nossa luta. Eu queria dizer a vocês que, para além da coordenação, para além do presidente, para além de Janja, vocês também, por favor, contem com o Ministério da Igualdade Racial, contem comigo, mas contem com a neta de Filomena, também paraibana, com a filha de Dona Marinete, também paraibana, mas também com a irmã de Marielle Franco. Que vocês sintam-se acolhidas. Olhar para vocês e ter vocês olhando para mim é eu me reconhecer em vocês também. Eu sempre cantei aquela música no Rio, né? Que a gente anda bem, mas quando a gente está em marcha, unida, a gente anda melhor. O companheiro me ajuda e não pode ser da boca para fora. O companheiro me ajuda, que sozinho eu ando bem, mas com você eu ando muito melhor. E é isso. Muito obrigada, gente. Bom dia. Muito obrigada, ministra. Registramos a presença da nossa ministra da Saúde, Nízia, que compõe agora o dispositivo, e ouviremos
a senhora ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ministra Ana Moser tinha um compromisso e precisou se ausentar. Por favor, ministra Luciana. Bom dia! Firme na luta. Quero aqui saudar a nossa querida ministra das Mulheres, nossa Cida Gonçalves, dizer que se o Brasil voltou, a Secretaria das Mulheres do país também voltou. Viva! Viva a ministra de Estado das Mulheres. O ministro de Estado e secretário-geral, Márcio Macedo. Se tem as margaridas, aqui também tem os girassóis, né? O nosso Márcio Macedo é um desses girassóis. A nossa Mazé Moraes, a nossa coordenadora geral da Marcha das Margaridas, o Aristides Vera, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricultura, a nossa CONTAG, a nossa Anísia, a ministra de Saúde, Paulo Teixeira, o ministro de Estado, que é um parceiro importante nessa luta da política agrícola do nosso país e principalmente da agricultura familiar. Marina Silva, nossa ministra do Meio Ambiente, Steca, que teve que sair, que é da gestão, Aniele Franco, a nossa ministra da Igualdade Racial, Daniela Carneiro, a ministra de Turismo, Ana Moser, a ministra do Estado. Você vê que aqui é ministra para valer. Isso é Lula, gente. 11 mulheres no Ministério do país. Isolda Sela, que aqui está como também ministra da Educação, Renan, nosso ministro de Transporte que já saiu, Wellington Dias, um parceiro fundamental no combate à fome, experiente, ex-governador do estado de Nossa Mazé. E agradecer aos deputados e deputadas, Reginete, Carlos Vera, Zeitor, Ana Pimentel, Dr. Francisco e Juliana Cardoso. Bem, gente, eu penso que a gente vive, de fato, um momento de reconstrução nacional. Eu acho que a Marcha das Margaridas elege como um tema que tem tudo a ver com o contexto que a gente vive no Brasil. Nós vivemos um verdadeiro apagão, um apagão recente da história brasileira. O desmonte do Estado brasileiro de políticas públicas que são essenciais para poder fazer valer um direito fundamental de todo brasileiro e toda brasileira. E eu penso que a retomada da marcha, que desde 19 não acontece, ela vai, sem dúvida nenhuma, ser um ponto alto e celebração dessa reconstrução nacional que o presidente Lula está comandando desde o dia 1º de janeiro. E aqui eu não tenho dúvida que quando estão essa quantidade de ministros e ministras, lideradas por nossa ministra Cida, é exatamente o compromisso que, sem dúvida, se o presidente Lula estivesse aqui, ele estaria aqui com vocês para ouvir a pauta, para ouvir as reivindicações, mas ele está presente através de cada um de nós que estamos aqui como ministros e ministros, com o compromisso de aqui observar a pauta. E desde já eu me comprometo que o nosso Ministério vai colocar na sua agenda de trabalho a reivindicação da pauta das margaridas como um assunto da nossa política de ciência e tecnologia. Eu quero fazer toda uma menção especial a essa grande mulher que foi Margarida Alves. Me lembro no tempo de estudante, quando eu era ainda da diretoria da União Nacional dos Estudantes, quanto isso marcou minha trajetória de militância. Margarida Alves é um desses exemplos de mulheres que deram a sua vida por uma causa e que precisam nos inspirar cada vez mais. Por isso, a nossa Margarida Alves, sem dúvida nenhuma, vai alimentar gerações e gerações e vai garantir com que a gente tenha, no momento presente, as suas bandeiras, suas ideias, e a sua luta para poder cada vez mais garantir a nossa presença nas ruas, na política agrícola, em tudo aquilo que é tão fundamental para um dos programas fundamentais que o presidente Lula elegeu, que é virar a página da fome. O Brasil não pode ter essa contradição de ser um dos países mais ricos do mundo e estar
né, e ter uma população ainda passando fome. São mais de 33 milhões de brasileiros e brasileiras. E eu não tenho dúvida que, se depender das margaridas, se depender do nosso presidente Lula, nós vamos sim, mais uma vez, virar a página da fome, retomar com força a democracia e garantir os direitos fundamentais que a nossa população merece. Por isso, Margarida presente, viva o Brasil, viva a nossa luta. Muito obrigada, ministra. Isso, e inclusão digital. Fernanda, eu vou pedir desculpas que eu esqueci de explicar. Eu tenho que ir agora no Ministério da Ciência e Tecnologia porque eu vou lá lançar o programa das mulheres inovadoras, que vocês estão contidas. E também celebrar que, apesar do Banco Central, apesar da alta taxa de juros, no Ministério da Ciência e Tecnologia, o fundo que o presidente recuperou dos 10 bilhões tem a taxa de juros como indexador de 2%. Abaixa a taxa de juros, viva os juros, que pode viabilizar a retomada da economia brasileira. Muito bom, ministra, muito obrigada. Registramos a presença da deputada federal do PT Goiás, delegada Adriana Corse, e nesse momento ouviremos a saudação da ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ministra Marina Silva. Bem, bom dia. Bem, bom dia a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Eu dizia para a nossa querida Cida, eu tive aí um probleminha de saúde, fiquei uns dias afastada, estou retomando agora as atividades, mas é com muita alegria que eu me encontro no meio das mulheres e cumprimento a todos aqui, na pessoa da companheira Mazé, do companheiro Aristide, da nossa ministra Cida, que está nos liderando, e também do nosso ministro, que é o representante dentro do governo da agricultura familiar, meu querido amigo Paulo Teixeira, e na pessoa também dele, eu e da Mazé, eu quero cumprimentar todo o nosso dispositivo de honra. Muito obrigada, Cida. Eu estava olhando aqui o programa, né, e eu pude verificar que dos 13 eixos estratégicos, pelo menos 3 aqui dialogam diretamente com a questão ambiental, que é o eixo número 5, que fala da proteção da natureza com justiça ambiental e climática, porque a ausência de justiça ambiental e climática tem a ver com racismo ambiental, tem a ver com os prejuízos que são para os mais pobres, para os pretos, para as mulheres, para os indígenas, e enquanto isso existem aqueles que ganham em prejuízo da natureza, em prejuízo da vida e da justiça social. O eixo número 8, que trata do direito de acesso ao uso da biodiversidade, defesa dos bens comuns. A água é um bem comum, a biodiversidade é um bem comum, o ar que a gente respira é um bem comum e todos os demais serviços ambientais e serviços ecossistêmicos. E aí, isso é o eixo número 8. E ainda temos aqui o eixo número 9, vida saudável com agroecologia e segurança alimentar e nutricional para todas as pessoas. Então, o meu ministério se sente inteiramente parceiro, como todos os demais. Muito corretamente, a nossa ministra Cida tem nos orientado
de que a política para as mulheres, assim como para a indígena, para os jovens e a política ambiental, é uma política transversal. Não tem como a gente ter numa secretaria um lugar que vai cuidar da saúde, da educação, não tem. Ela faz essa liderança e aí o nosso querido ministro Camilo e Isolda cuidam da área de educação. O ministro Paulo Teixeira na área de agricultura, a ministra do Meio Ambiente, o ministro da Fazenda provendo os recursos necessários e assim por diante. Isso é uma concepção correta de política. Agora, como mulheres agricultoras, mulheres que estão aí nessa luta há tantos anos e buscando o resgate do legado, da memória de todas essas mulheres lutadoras, inclusive a Margarida que perdeu sua vida, isso traz para nós uma reflexão. Como dizia o nosso querido Chico Mendes, nós não queremos mais heróis e heroínas mortos e mortas. Nós queremos as pessoas vivas, com direitos. Nós não queremos mais mulheres que tenham que se matar para proteger seus territórios. Não queremos mais que os nossos povos indígenas vivam a situação que nós estamos enfrentando em vários lugares, que a nossa querida Soninha Guajajara tem batalhado tanto. Quando existem políticas públicas em que todos fazem a sua parte na saúde, na educação, no financiamento,